9h19, 9h19, de volta para a segunda hora do nosso 98 Esportes, na manhã desta quarta-feira, dia 29 de abril. Samuel Lloyd já está conectado conosco. Samuel, vou pedir só para você clicar no microfone aí para abrir o seu áudio, canto esquerdo, agora sim. E acho extremamente importante, mais uma vez, a vinda do Samuel para falar com a gente, porque ontem houve a discussão, já trouxemos o assunto no primeiro bloco da reunião por videoconferência entre CBF e federações, e agora está nas mãos dos governos de cada estado a possibilidade da volta dos campeonatos estaduais. E aí, Samuel, em primeiro lugar, te dar um bom dia, agradecer mais uma vez pela atenção com o nosso convite. Imaginando que os estaduais voltem ali por volta do dia 17 de maio, e nós aqui estamos falando, pelo menos o que a gente pensa que há, meio que, bom, vamos fazer um teste, que é perigosíssimo, mas vamos fazer um teste tomando todos os cuidados, né, com esse restante de campeonato estadual, e o brasileiro a gente discute depois. Como é que ficaria a situação de um clube de Cruzeiro ou Atlético, Samuel, que queira abrir o Mineirão para um jogo? O custo dessa abertura do estádio sem torcida, obviamente o custo é muito menor, porque você não abre setores. Isso já foi tratado com o Atlético, com o Cruzeiro, e como é que funcionaria essa operação? Bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Bom, primeiro que nós do Mineirão estamos todos muito ansiosos para a volta desses jogos, né? Mas entendemos também que estamos passando por um momento em que o nosso papel é ajudar a evitar que essa pandemia cause danos ainda piores, né, para a nossa população. Eu acredito que alguns países já têm adotado alguns protocolos para tentativas de volta de campeonatos, e um desses protocolos seria a volta com os portões fechados. A gente não tem nos contratos, na verdade, no momento não existe um contrato, né, com o Atlético ou com o Cruzeiro para jogos esse ano ainda. Os contratos estavam prestes a ser assinados, acho que vocês acompanharam bastante Chegou a falar conosco aqui sobre isso. Esse processo, e quando ia se assinar o contrato, a gente não teve a pandemia. A gente tem um custo que é ínfimo, né, perto de um custo de um estádio cheio. O que custa no estádio de futebol, principalmente no Mineirão, são as pessoas que vão lá para receber esse público. Então, hoje, para jogar com portões fechados, acredito que o custo esteja aí entre 20 e 40 mil reais. É uma coisa realmente muito baixa. O que precisa ser discutido nesse momento é como se remunera o estádio, né? Porque, como vocês também já sabem, o Mineirão nunca cobrou o aluguel dos clubes para jogar, né? Porque a nossa rentabilidade vem em cima das nossas vendas dos ingressos de camarote e áreas VIP, né? O Mineirão Tribuna, que ela vem aqui, inclusive, faz o show lá pra gente, faz o espetáculo. Esse ponto tem que ser rediscutido. Então, pode ser que haja, sim, um preço pago à Minas Arena em relação a um jogo. O que eu acho que tem que se discutir também já que não tem público, será que precisa de estádio? Será que esse jogo não pode acontecer num campo de futebol onde não tem estádio? Porque aí o custo fica ainda menor. Não sei até se é possível, sei lá, que se jogue num CT, mas o importante é que o Mineirão estará aberto, disponível para os clubes, de portas abertas para que a festa do futebol volte, nem que seja pela televisão. Já foi uma discussão, inclusive, no bloco anterior, Samuel, essa questão de jogar em centros de treinamentos e não jogar no estádio. Vários torcedores enviaram mensagens aqui e pelo menos na minha concepção, a dificuldade para se jogar nos CTs tem relação com transmissão, né? Regulamento também. Estrutura, né? E a questão do regulamento também. Mas a transmissão, a estrutura para uma transmissão, o estádio favorece. E nos centros de treinamentos não, pois não, CJ? Ô Samuel, bom dia. Prazer receber você no 98 Esportes mais uma vez. Bom dia. O que o Mineirão tem feito como protocolo durante essa pandemia para os seus colaboradores? E, caso o futebol volte, o que vocês estão pensando e como que vocês vão levar esse protocolo? Como é que vocês vão agir em prol dos colaboradores do Mineirão? Bom dia. Bom dia. Então, no dia 16 de março, nós tivemos uma reunião ainda antes dos decretos estaduais e municipais e decidimos pelo fechamento do estádio, né? Antes ainda de qualquer decisão
pública, a gente entendeu que a responsabilidade do Mineirão era entender que essa pandemia era um caso sério e que um evento para 60 mil pessoas poderia causar um estrago para Belo Horizonte, né, na saúde pública. Então a gente tomou essa decisão mesmo antes dos decretos de fechamento. Os protocolos foram o seguinte, né, a partir do dia 17 de março, nossos funcionários foram mandados para casa, a gente ficou uma semana de casa mesmo, esperando entender o que ia acontecer. Acho que todo mundo lembra, foi tudo muito rápido, né? Todo dia a gente tinha uma notícia diferente sobre essa pandemia e os protocolos mudavam e o rigor também mudava. Inclusive lá no início nem se usava máscaras, né? Hoje a gente fala, tem que usar máscara, mas naquele início não era assim. Para receber um jogo, por exemplo, a gente tem pensado, porque, por exemplo, vocês falaram aí da estrutura de imprensa. Como é que ficaria a bancada? Vocês conhecem a bancada lá do Mineirão, né, da parte de imprensa. Teria que ser toda repensada, provavelmente teria que espaçar, né, as cabines, né, entre os jornalistas e os narradores. Então, tudo isso tem que ser repensado. Ainda não temos um protocolo pronto. O que a gente entende é que, do jeito que é hoje, a nossa tribuna de imprensa, ela não vai poder funcionar. Né, do jeito que ela é hoje, as pessoas ficam muito próximas ainda e a gente vai precisar dar uma reformada naquele espaço para que a gente possa receber na capacidade máxima. Se fosse para atender apenas ao protocolo de futebol, que eu não acho que é o caso, né, acho que a gente tem as rádios também que transmitem futebol, um pouco mais fácil, porque aí eu tenho muito mais espaço, mas não é o caso. Então, tudo isso vai ter que ser repensado. Para os nossos funcionários, depois de algum tempo, depois da segunda semana, alguns funcionários nossos da manutenção já voltaram ao estádio. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que quem for ao Mineirão agora vai encontrar o estádio ainda mais impecável do que estava antes, porque nós conseguimos executar um protocolo de manutenção para pequenos reparos enquanto o estádio estava vazio. Então, vocês vão encontrar um Mineirão melhor do que aqueles que vocês deixaram. Ô Samuel, bom dia, quem está falando é o Edu Panzi, obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui no 98 Esportes. Ainda dentro dessa pergunta do CJ sobre o que o Mineirão está fazendo, como ele está lidando com isso tudo, como é que está a receita do estádio? Já que não tem futebol, não tem shows, como que o Mineirão está fazendo para quitar os vencimentos dos seus funcionários? Ainda sobre a PPP, o governo do estado, eu não sei se isso procede, aliás, eu já até esqueci de tanto que esse assunto foi falado e já há algum tempo, o governo do estado ele é obrigado a repassar uma verba para o estádio, ainda que não chegue na receita. Se isso proceder, o governo tem repassado essa verba ou está devendo a Minas Arena? Como é que está essa situação? Claro, pergunta super importante. O Mineirão é um estádio de sucesso, né? Nos últimos 4 anos, né, entre 2016 e 2019, o Mineirão dobrou de tamanho, né? Isso em receita, em faturamento, em atividade. Então, o Mineirão é uma empresa hoje que tem caixa, né? A gente consegue sustentar ainda a nossa operação por algum tempo. O Estado de Minas Gerais, desde que o Zema assumiu, honrou absolutamente todos os itens do contrato do Mineirão, o que não acontecia em governos anteriores, né, que não honravam os contratos, e nesse caso a gente tem, o contrato tem sido honrado, mas existe uma possibilidade de, né, em função da calamidade do Estado, as contraprestações não sejam pagas. Para as pessoas entenderem em casa, o governo de Minas Gerais paga mensalmente as parcelas em relação à obra que foi feita de reforma no Estádio Mineirão. Uma vez que o estádio continua sendo um patrimônio, não foi privatizado, a única parte privada do estádio são os serviços oferecidos por ele, né, que é a parte de gestão. Isso é privado, isso é cuidado pela Minas Arena. Mas o patrimônio físico continua sendo um patrimônio de todos os mineiros. Então, essas parcelas mensais, elas quitam o financiamento da obra, né? Durante 2 anos de obra, as construtoras privadas investiram dinheiros e capitais, recursos próprios na reforma. Então, durante a reforma do Mineirão não teve nenhum dinheiro público. Depois que o Mineirão estava pronto, o Estado então começou a pagar algumas parcelas durante 25 anos para quitar aquele investimento privado na obra. Essa que é a mágica da PPP. O que acontece? A gente tem outros recursos, né? A Minas Arena é uma empresa muito sólida,
para a gente tem sido um tombo gigantesco. O estádio está com 95% das atividades paradas, a gente não tem jogos, não temos eventos, a esplanada está fechada, as lojas estão fechadas, e a gente alinhou então a nossa marca, né, na marca Mineirão, a solidariedade ao povo mineiro, com ações que cheguem ao coração e que conscientizem as pessoas da importância da gente ser solidário, de fazer doações nesse momento, ou de mandar as mensagens, né, que vocês já devem ter visto também, para as pessoas queridas aí que estão na linha de frente da saúde, da limpeza, os motoboys e tal. Então, mas realmente, para a gente que está acostumado com crescimentos anuais da ordem de 25%, 30%, vai ser um grande tombo. A gente já está prevendo que a gente tem uma retração, que a gente deve voltar ao patamar do que a gente era em 2016, mais ou menos. Ou seja, a gente deve reduzir a 50% ou menos do nosso tamanho em faturamento comercial esse ano. Ô Samuel, e no caso de ter o repasse, quando o Mineirão não fatura, e se o Estado, por exemplo, entra em colapso financeiro e não consegue repassar, há um provisionamento feito pelo Mineirão para se segurar durante um tempo? Porque daqui a pouco o Atlético começou agora a construção do seu estádio e prazo aí de 28 meses, né, para a entrega do estádio e tal. Daqui a pouco eu imagino que o Atlético jogará no seu estádio, então o Mineirão contaria com menos um parceiro. E aí ficaria basicamente o Cruzeiro jogando no estádio. Ainda assim, como sobreviver a essa situação? Como sobreviver, por exemplo, a um colapso financeiro do Estado, de não aplicar os repasses, e daqui a pouco de não ter mais o Atlético como parceiro? Claro. Bom, primeiro em relação ao Atlético, que é uma pergunta mais fácil de responder, porque nós temos um caso aí realizado, né? No ano passado o Atlético não jogou nenhum jogo no Mineirão, né? Foram apenas os jogos do Cruzeiro e mais de 260 shows. O que eu tenho a dizer é que foi o melhor ano da história do Mineirão em receita e em público. Então a gente realmente não está dependente de nenhum clube de futebol. O que a gente tem a dizer é que estamos sempre abertos a todos os clubes de futebol, mas não estamos dependentes deles. Nós temos uma equipe que é focada em inovação, uma equipe que é boa de se reinventar, e é nessa equipe também que nós estamos focados nesse momento. Qual é o tipo de negócio que o Mineirão pode fazer agora para ajudar a Belo Horizonte a sair dessa crise? A gente entende que o Mineirão é um motor, né? Então, independente da receita que circula dentro do Mineirão, existe uma outra receita que desenvolve a cidade. Lojistas da cidade, que desenvolve o turismo da cidade, que desenvolve outras cadeias econômicas, e nelas também nós estamos pensando nesse momento. Então, a visão do Mineirão sempre é muito maior do que aquele equipamento de concreto que a gente vê de fora, né? Uma visão muito de desenvolvimento, de olhar para as pessoas e de olhar para esse link afetivo. A gente realmente não sabe o que vai acontecer com o Estado. A gente entende que para o Estado, quando ele chegar num ponto de pagar um contrato em que acredita-se no Brasil que quem vai tirar o Brasil da crise é o setor privado, é através de PPPs, é através de concessões, o Estado dá aí um tiro no pé e diz que, olha, não estou pronto para fazer concessões, né? Então, a gente entende que é uma concessão muito emblemática e ela é uma PPP. Se ela não fosse uma PPP, ela não teria esse recurso do Estado. Então, acho que teria que ser rediscutido. De qualquer forma, a Minas Arena tem aí possibilidades de se manter pelo menos até 2022 sem contar com esse investimento público. Mas pode ser que a forma que a gente opera seja diferente a partir de então. Ô Samuel. Oi. Vai lá, você não fez ainda, vai lá. Beleza, Samuel, bom dia. Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes mais uma vez. Só para trazer uma dúvida do nosso teleouvinte, muita gente mandando perguntas aqui também. Deixa eu pegar essa dúvida aqui do William Soares, que ele tá perguntando se jogar com o custo de jogar com portões fechados, nesse caso, e o custo dos jogos normais são os mesmos. Eu acredito que não, mas você poderia explicar aí o que diminui, o que seria a diferença dos custos aí, porque ele cita aqui também, além desses jogos com portões fechados que podem acontecer durante essa crise, o Cruzeiro ainda tem alguns jogos com portões fechados para fazer por causa da punição do ano passado. Então explica a diferença aí dos custos dos jogos com portões fechados, que podem vir a acontecer, caso o futebol seja liberado, e dos jogos normais. Bom, em conversa com o Cruzeiro, ele tinha optado em fazer os jogos de portões fechados em outro lugar, né?
porque a Minas Arena não se remunera, como eu falei para vocês. A remuneração que vem para o estádio é através da venda dos camarotes e das áreas VIP. Como eu tenho portões fechados, eu não tenho remuneração, então teria que ter uma cobrança por esse espaço. Mas só para a gente analisar um pouco os custos, quando eu abro o Mineirão e ele está fechado, eu preciso basicamente colocar uma segurança patrimonial, né? A polícia deve fazer algum tipo também de segurança para que não haja nenhum tipo de invasão, né? Para que o torcedor mais arisco não queira assistir aquele jogo indevidamente. Então a gente conta muito com a polícia militar, mas basicamente é aquela limpeza de onde está o vestiário, né? Não tem um investimento de segurança, limpeza, brigadista, como eu tenho num jogo de grande público. Então é um custo mesmo irrisório, perto do que é abrir um estádio. O que custa caro, e aí eu acho que até vai ser um toque nosso para as federações, é não utilizar a iluminação esportiva. Energia elétrica custa caro, né? Um Mineirão com energia elétrica, nós estamos falando aí só para acender aquelas luzes ali, cerca de R$20 mil ou R$30 mil só para acender, só para pagar a conta de luz daquele jogo. Então, se for um jogo de dia, realmente o custo não deve passar aí de R$40 mil. Custo, tá? Custo é quanto que nós estamos pagando para o terceirizado ir lá, segurança, limpeza, brigadista. O que nós não avaliamos ainda é o preço. O preço vai depender muito em que tipo de contrato que esses clubes vão querer fazer conosco. Se a gente fizer um contrato de longo prazo, né, que inclua, por exemplo, 2021, 2022, nessa conta, esse custo pode sair até de graça para algum clube, né? A gente pode arcar com esse custo, entendendo que temos um ganho futuro, né? Mas as conversas não evoluíram nesse sentido ainda. Acho que está todo mundo esperando para saber o que vai acontecer, e nós também estamos na mesma expectativa. Ô Samuel, como é que o Cruzeiro passou por uma gestão no passado, e a gente sabe o que ocasionou, aí entra o núcleo gestor, aí agora o núcleo vai sair, vai entrar uma outra administração. Como é que foi a conversa até o lado do Mineirão? Ouvi também o lado do Mineirão, às vezes a gente escuta muito o lado do Cruzeiro. Como é que é o lado do Mineirão com relação a essa dívida, em que pé que está, o que já foi acordado, assinado, que independente de qual administração lá estiver, vai ter que ser cumprido? Claro. Bom, primeiro eu queria ressaltar aqui que a relação entre Minas Arena e Cruzeiro nunca foi tão boa como tem sido agora, tá? Com esse novo grupo gestor, a gente percebe que são profissionais, pessoas de mercado, realmente interessadas em resolver o problema do clube, e são muitos problemas, né? A situação que o Conselho Gestor pegou o clube realmente praticamente uma calamidade, né? Dívidas que iam brotando a cada dia de coisas que eles não sabiam. A gente já tinha mais ou menos uma ideia, porque a gente vive esse cenário da má administração, né, por parte do Cruzeiro já há alguns anos. A gente entendia, inclusive, que só estava acumulando uma dívida para o futuro, como de fato aconteceu. Então, hoje o Conselho Gestor reconhece a dívida que a gente sempre cobrou do clube. Então, para lembrar para o torcedor que está ouvindo, a Minas Arena nunca cobrou aluguel do Cruzeiro e sempre pediu para que o Cruzeiro pagasse, né, de acordo com o contrato, 70% dos custos da partida. Qualquer clube de futebol no Brasil paga 100% dos custos, mais um aluguel, alguns deles, né, para jogar no estádio, mesmo que o estádio seja próprio, tá? Então, Palmeiras, por exemplo, paga no estádio próprio 100% dos custos, e o custo de um jogo no Palmeiras é cerca de R$400 mil a R$500 mil no estádio para 45 mil pessoas. E o custo do Mineirão, para o Cruzeiro, em casa cheia, 60 mil pessoas, não chegava a R$260 mil. Só para vocês terem ideia de comparação do que é o custo do Mineirão com qualquer outro estádio. Bom, depois de muita conversa, nós chegamos a um pré-acordo com a gestão do Cruzeiro, que era: vamos então assinar um contrato em que o Cruzeiro quita a dívida lá de trás, já tem uma parte em juízo, né, que a Justiça mandou bloquear do Cruzeiro, cerca de R$10 milhões. Essa parte já viria com o pagamento da dívida. Nós dividimos o restante que o Cruzeiro ainda tem que pagar em 10 anos, sendo que desses 10 anos, 2 anos são carência, ou seja, o Cruzeiro não precisa pagar. Durante 2 anos, nós tiramos juros, multa e correção monetária. Eu acho que só pai faz isso para o filho, né? Estou falando de uma dívida de 2013. Às vezes nem pai faz para filho. Às vezes nem pai faz, né? Para educar, o pai não faz. Então, o que eu tenho a dizer é que
nós fizemos uma proposta para o Cruzeiro que era realmente para resolver a questão. Mas, ironia do destino, qual é o ponto de entrave dessa proposta? É que o Cruzeiro quer de volta o contrato de fidelidade que ele sempre disse que era ruim. O Cruzeiro quer voltar a pagar nas mesmas condições que ele tinha lá atrás, em 2013, 2014, que ele desonrou esse contrato. E que nesse momento não é possível mais, em função de vários fatores, inclusive desse histórico da dívida, né? Então, o único entrave é esse. Nós estamos pedindo para o Cruzeiro que ele, a partir de agora, continue sem pagar aluguel, mas pague 100% dos custos dos jogos, que notadamente é muito mais baixo que qualquer outro estádio do Brasil, né? Poucos estádios podem ter custos menores do que o Mineirão, para o porte do Mineirão, e esse é o entrave do momento e por isso que não foi assinado. Samuel, já quero agradecer mais uma vez e para caminhar, para a gente fechar mais um papo muito interessante com você, qual a sua relação com o Sérgio Santos Rodrigues, que até agora foi o único candidato que apresentou, que efetivou de fato a candidatura às eleições para a presidência do clube? Ele já procurou, ele já te procurou, já houve alguma conversa preliminar? Porque tudo caminha, não estamos dizendo aqui nem cravando que ele será o presidente, tudo caminha para que isso aconteça. Já houve alguma conversa dele com você sobre a situação do Mineirão, para buscar alguma alternativa depois da eleição acontecer e caso ele seja eleito? Claro, eu conheci o Sérgio na época ainda do Dr. Gilvan. O Sérgio, ele prestava um serviço para o Cruzeiro. E ele foi a primeira pessoa do Cruzeiro que resolveu olhar para o processo e entender, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque apareceu uma mensagem aqui na internet. Sim, estamos ouvindo, sim. E aí o Sérgio foi a primeira pessoa, então, que chegou para o Gilvan e falou, olha, Gilvan, está na hora de conversar sobre esse caso aqui, porque nós vamos perder isso na justiça lá na frente. O Sérgio lá atrás avisou isso para o Gilvan e o Gilvan sentou para conversar conosco. Então ele sempre foi uma pessoa que, entendendo que era uma dívida muito pior para o Cruzeiro rolar para o futuro, tentou resolver esse problema desde a época do Gilvan. Depois ele saiu da equipe do Gilvan e ele então se foi candidato à presidência do clube. Antes dele fazer as propostas dele, ele nos procurou no Mineirão, quis fazer uma reunião porque ele quis entender detalhes e inclusive já costurar uma parceria. Por quê? Assim como eu, ele também pensa que é uma história que é indissociável, né, de Cruzeiro e Mineirão. E a gente percebe o crescimento do Cruzeiro com o novo Mineirão. Se vocês comparam os públicos do Cruzeiro, média de público do Cruzeiro, antes da reforma e depois da reforma, vocês percebem que é outro clube, muito maior, com uma torcida muito maior e muito mais frequente ao estádio. Então, o que eu tenho a dizer é que eu admiro o Sérgio por causa desse histórico conosco, e que ele é uma pessoa que realmente quer resolver esse problema há muito tempo. E eu tenho certeza que com ele do outro lado da mesa, a gente vai conseguir dar um fim nessa questão. Você Samuel, pediu uma palavra aí, Edu? Só para aproveitar a presença dele aqui no 98 Esportes, não tem nada a ver com futebol não, viu, Samuel? Mas é porque a rádio é rock e eu imagino que seja a dúvida de muitas outras pessoas que estejam escutando. Os shows que já haviam sido marcados e que foram adiados ou cancelados, como por exemplo o Metallica. Esse show do Metallica, ele foi remarcado para uma outra data, está em aberto ou ele foi cancelado, não vai ter mais? O Metallica foi remarcado, tá? Já tem uma data que é o dia 20 de dezembro, está remarcado, turnê internacional e tal. Só que nós estamos sempre acompanhando essa data, né? É impossível hoje prever o que vai acontecer, não só pelo Brasil. Outro dia nós tivemos que mandar um reporte lá para a equipe da produção do Metallica, com o número de mortes e doentes em Belo Horizonte. E pode ter certeza que na turnê nós estamos na melhor condição, né? Os números de Belo Horizonte são muito favoráveis em relação a outros países, principalmente Estados Unidos. Está todo mundo vendo o que está acontecendo lá. Então não depende só da gente que essa turnê aconteça. Depende de uma série de outros fatores. A turnê ela não vem só para Belo Horizonte, ela vai para São Paulo, ela vai para América do Sul. Então, outros países. Então, é importante que as pessoas entendam que esse vírus é um vírus que vem em cadeia, não adianta, ele desencadeia um monte de coisa. Então não adianta eu estar bem aqui, os Estados Unidos está ruim, o aeroporto lá está fechado, né? Então tem uma série de fatores para ser avaliados aí. Nós torcemos muito para que esse show aconteça, assim como todos os outros shows marcados para o Mineirão. E o que a gente promete para todo mundo é que nós vamos fazer caber nessa agenda, com jogos de futebol,
com shows, para que todo mundo, a partir do momento que a gente possa de novo curtir juntos, né, um grande show, a gente tenha essas emoções de volta no Mineirão. Ô Samuel, eu juro que agora é para fechar mesmo, a gente promete e não cumpre. Fica à vontade. Mas na volta, por exemplo, digamos que volte o Campeonato Mineiro e que o jogo seja efetivamente no Mineirão, ou de Atlético, de Cruzeiro e tal, quantos profissionais do Mineirão atuariam num jogo de futebol? Quantos profissionais seriam disponibilizados seus aí, que fazem parte da sua gestão, para trabalharem num jogo como esse? E o que o Mineirão faria com esses profissionais sobre o aspecto da prevenção? O que seria feito com esses profissionais em dias de jogos aí? Bom, primeira coisa, eu tenho certeza que qualquer profissional que tenha alguma outra doença, como diabetes, por exemplo, ficaria em casa, né? Seria substituída por um outro profissional. Da nossa equipe de 100 pessoas, nós acreditamos que cerca de 10 a 15 teriam que atuar na partida, né? Nesse dia do jogo. A gente entende que também tem uma equipe de terceirizados, e aí a ordem é a mesma, né? Que esses terceirizados é que a gente faça um estudo sobre o histórico de saúde dessas pessoas, para saber se não tem alguma doença que poderia ser uma comorbidade, por exemplo, que a gente quer evitar ao máximo, né? Que é o que todo mundo fala, e traria também as pessoas mais jovens, né? Que estejam, que desejem, se voluntariem a trabalhar nessas condições. Então, primeira coisa é entender o cidadão se ele topa fazer isso. Depois que ele topou, porque às vezes a pessoa está ótima, saudável, mas mora com um avô, uma avó e não quer levar nenhum tipo de risco. E a gente entende isso muito bem e vamos respeitar. Todos os cuidados serão tomados. Hoje já temos lá máscaras para nossa equipe que trabalha na manutenção, por exemplo. A gente tem, além da máscara, pode ter aquele face shield, que é aquele acrílico, né, aquele acetato transparente que se coloca na frente das pessoas. Álcool gel espalhado por todo o estádio, né, e mantendo sempre a higiene de todos os banheiros adequada e constante. Além de estar limpo hoje, ela tem que estar limpo depois que eu sair, né? Eu usei o banheiro, tem que sair e ele tem que ser limpo de novo. Então, são alguns protocolos que a gente adotaria. Muito bem. Samuel, aproveitando para parabenizar pela Live do Bem que aconteceu no Mineirão há 2 semanas, foi um evento simplesmente espetacular. Bom demais. E que outras edições aconteçam, porque foi realmente um sucesso. Rodrigo, a gente sabe, não tem o menor juízo, e ele pensou e planejou junto com você essa loucura, e tudo deu muito certo. O CJ e o Dudu deram um show na apresentação, a boa vontade dos músicos, a competência de todos os envolvidos. Foi realmente uma live espetacular, das mais emocionantes que a gente assistiu até hoje. Pode não ter sido com a maior ou com o maior número de visualizações, mas certamente a mais emocionante de todas. Parabéns. Claro, verdade. Eu acho que você sabe que tem uma frase que diz que uma ideia vale 10 centavos numa cesta, né? Numa bacia. Ou seja, uma ideia não vale nada. Quem vale mesmo é quem faz. E a gente já discutia há bastante tempo fazer uma live no Mineirão, e a gente precisava de um cara empreendedor assim, e a equipe da 98 para realizar esse sonho. Então, isso não é um conto, tá, gente? O Rodrigo me ligou na sexta-feira, 9h30 da noite, e a live estava pronta com artistas, ensaio feito na terça-feira, 4 horas da tarde. Então, assim, eu nunca imaginei que isso fosse possível. As pessoas estão em casa acham, é só uma live, não é um show, mas a produção que isso exige, equipe de edição, câmeras, todos os cuidados, os protocolos para que as pessoas não se contaminem num momento como esse, né? Educar as pessoas a ficarem distante, que não é só ser, tem que parecer. Quando você jogava na tela aqueles bombeiros que estavam separados por, sei lá, 10 metros, na escala do Mineirão parecia que eles estavam próximos, a 1 metro cada um, né? Então, assim, é muito interessante a gente entender que quando as pessoas querem fazer o bem, elas conseguem fazer o bem. E eu admiro muito a Rádio do Bem, que é a 98, pelo que vocês têm fazendo, e as portas continuarão sempre abertas para vocês. Grande abraço, Samuel, muito obrigado, se cuida da sua turma aí, e em breve isso vai passar e estaremos melhores. É isso aí, gente, muito obrigado. Boa semana. 9h48 minutos.